Trata-se da inauguração do ministério público de Jesus, segundo São Lucas. Ele vai à sinagoga, lê um trecho do profeta Isaías, depois os seus conterrâneos o examinam, mas não é esse o filho de José? Como é possível? Onde ele aprendeu isso? Então Jesus faz essa afirmação: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Porém, como Jesus faz essa afirmação? Ele não faz essa afirmação chateado, como quem diz: poxa vida, justo aqui, nenhum profeta é recebido na sua casa mesmo, né? Ele não fala com ressentimento, ele não fala com a carência ferida de quem recebeu uma rejeição. Ele constata um fato: nenhum profeta é recebido em sua casa. E esse é um fato normal, é um fato da vida. Por exemplo, quando um homem fica sábio, a sabedoria que ele adquiriu, de certo modo, cria uma separação entre ele e os ignorantes. Ele não vai conseguir mais conversar com aquelas pessoas do mesmo modo como conversava quando era igual a elas. Porque agora ele tem um conteúdo, já está em uma outra perspectiva, mudou o seu modo de pensar. O mesmo se dá com um cristão quando se converte. Quando ele se converte, a sua conversão, de certo modo, o separa dos outros. No sentido de, se ele antes era um drogado, agora a sua conversão o retira daquela circunstância. Se ela antes era a fofoqueira da família, todo mundo vinha atrás dela para saber as novidades. Ela se converte, a partir daquele momento, cria-se uma certa distância. As pessoas não vão querer mais conviver com ela do mesmo modo. Portanto, Jesus aqui olha para Nazaré e constata o fato: um profeta jamais vai ser recebido na sua casa. E eu não posso imaginar Jesus complexado, dizendo: poxa, o que será que o Jacozinho pensa de mim? A gente jogava bola junto, a gente fazia mesa junto. Como é que será que ele está? Como será que ele pensa? O que ele está pensando do que eu faço? Não tem sentido. Ou se a gente pensar, por exemplo, São Tomás de Aquino, que saiu lá de Roca Seca, um lugarejo da Itália, foi a pé para a Universidade de Paris para estudar, para se tornar professor, ele pensando: o que será que a turma de Roca Seca pensa de mim? E ficar chateado porque alguém disse não sei o quê. Não faz sentido. Não faz o mínimo sentido. Então nós todos precisamos lidar com a separação que a própria vida espiritual, a própria aquisição da sabedoria de Deus cria em nós. Ela cria distâncias. Ela nos agrega na família de Deus e nos desagrega de tudo aquilo que não é família de Deus.
Alguns que antes nos amavam, depois passam a nos detestar. Outros que antes nós detestávamos, passamos nós a amar. Porque há uma comunhão, um entendimento. Mas alguns cristãos não conseguem fazer isso. Permanecem a vida inteira carregando um peso. Mas por que o meu filho, minha filha, minha nora, meu cunhado, não sei quem, o meu chefe, o meu patrão, meu treinador de futebol, o traficante que era meu amigo, por que eles não falam mais comigo, eles estão pensando mal de mim? E aquela vaidade, que na verdade é uma grande demonstração de carência, porque quem precisa da aceitação dos medíocres é porque é medíocre também, né? Vai gerando em nós um complexo de ser cristão. Eu não posso muito ser cristão, eu tenho que ser um pouco pagão, porque senão eu não vou conseguir manter aquela amizade. Mas escuta, se é uma amizade ruim, quem não quer sou eu. Quem não quer sou eu. Porque vai fazer o que fez com Jesus aqui, vai colocar no alto só para jogar para o abismo. É o que diz o texto. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída com a intenção de lançá-lo no precipício. É isso que fazem essas companhias tóxicas do ponto de vista sobrenatural. Elas até nos levantam, elas até nos fazem nos sentirmos de alguma maneira acolhidos, mas com o único propósito de nos lançar juntos no precipício. O texto termina dizendo: Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Passa pelo meio deles e continua o seu caminho. Você tem um caminho na fé, um caminho em Deus, e muitos não te acompanharão. Isso vai doer. Muitos que têm o teu sangue, muitos que são da tua pátria, muitos que pertencem ao teu círculo de amizades, não vão te acompanhar. Você tem um caminho para percorrer, você precisa aprender a não deixar com que o seu passo fique atrasado pelo apego pecaminoso a coisas, a criaturas, a pessoas que não querem crescer na santidade. Quantas vezes as amizades são viveiros de todos os vícios e são causa de que nós não progridamos espiritualmente, porque nós não queremos perder a companhia daquelas pessoas, e como aquelas pessoas fofocam, como aquelas pessoas enchem a cara, como aquelas pessoas gostam de tudo que desagrada a Deus, como elas não têm pureza, como elas não têm um comportamento edificante, nós rebaixamos o nosso nível, desistimos de avançar, porque queremos o aplauso dos medíocres. Os latinos diziam: asinus asinum fricat, um burro esfrega o outro. Esse é o destino de quem não entendeu que no reino de Deus é preciso avançar. É preciso ir mais longe, é preciso ter determinação. Aquilo que Santa Teresa chamava de determinada determinação. É preciso avançar. Eu tenho que entrar no meu caminho. Eu tenho mais de Deus para experimentar. Eu não tenho tempo para perder. Eu não posso ficar amarrado, atrelado com gente que não tem pressa, com gente que não quer chegar ao alvo, com gente que não quer ser santo. Sinto muito, eu vou ter que deixá-los para trás. Eu vou passar pelo meio deles e vou continuar o meu caminho, sem me importar com o que pensam, com o que sentem, com o que querem, aprendendo a arte de cortar amarras, que na verdade são prisões, que querem sempre
nos manter agarrados ao que há de pior. Em todas as áreas da vida, quem quiser avançar precisa se livrar dos pesos mortos. Nem todos querem. Eu não posso obrigar ninguém a querer. Muitos conhecem a verdade, mas querem uma solução de compromisso. Vão morrer e vão ficar estacionários aonde estão. Muitos olham para as exigências do Evangelho como exageros. Olham para aquilo que nos é trazido como exemplo pelos santos e dizem, não, isso é para uma outra época. Se nós entrarmos nessa, o que acontecerá conosco é que nós vamos fazer exatamente como fez a mulher de Ló. Vamos olhar para trás e vamos virar estátua. Vamos permanecer sempre aonde estamos. Aprenda a lidar com as rejeições do mundo como algo normal. Ah, não gostam de mim? Tudo bem, eu também não gosto muito, não tem problema, tanto faz. Ah, não olham para a minha cara? Também eu sou uma cara feia mesmo, não tem importância nenhuma. Ah, mas que fulaninho falou de mim. Quem que é fulaninho? Pelo amor de Deus, coitado dele, misericórdia, deixa ele lá. Não quero nem deixar isso entrar no meu coração. Eu preciso aprender a ter aquela garra de ir atrás de Cristo, de meter a mão no arado e não olhar para trás. Não escutar aquilo que dizem os mortos, como diz o Senhor, que os mortos enterrem os mortos. Eu quero segui-lo, para onde ele for. São bem poucos os homens que entendem o alto caminho da sabedoria divina. Talvez tenham muito da sabedoria humana, ou até disso sejam deficitários. Se nós dependermos da aprovação da maioria, nós seremos reprovados no dia do juízo. O cristão dos nossos dias tem que levantar a cabeça e seguir o seu caminho, sem se importar com críticas, com pedras, com ataques, com murmurações, com humilhações, com todas as atitudes, desde o deboche até as mais severas condenações, como fatos normal da vida. Como fatos que constituem a trama da vida de qualquer discípulo de Jesus Cristo.